A gente está localizado no prédio da B3, é o prédio da 15, como a gente chama. Foi um prédio construído em 1940. É um prédio que tem a sua fachada tombada. Ele traz essa característica histórica, ele traz essa característica mais antiga. Por si só, ele já conta um pouco da história de São Paulo, né? Por ele estar perto da antiga Praça do Rosário, né? Hoje é Antônio Prado. É um prédio que ele está ali no cruzamento da Rua do Comércio. Na arquitetura dele, a gente tem vários elementos que a gente pode encontrar até em outros prédios, né? Ornamentos, uma fachada de pedra, os arcos que são bem comuns em outras arquiteturas daqui de São Paulo. Ele teve uma reforma nos últimos anos, mas foi preservada a fachada, até mesmo para que ele ainda mantenha essa história do que era a Bovespa há alguns anos atrás. Existe uma relação histórica desde o princípio ali, quando São Paulo começa a crescer, principalmente por conta do café. Quando principalmente as ferrovias interligaram o Porto de Santos com o interior da província de São Paulo não tinha muita relevância, era um entreposto comercial e a vida em São Paulo estava resguardada aqui no que a gente chama hoje de Triângulo Histórico. A gente consegue perceber que é um movimento que vai sendo feito gradualmente, da forma que essa cidade ela vai se expandindo, ela está principalmente aqui no que a gente chama de Centro Velho de São Paulo. Os prédios eles se articulam, até hoje quando a gente vê o nome das ruas, a Rua do Comércio, o Largo do Café, a gente consegue perceber que essa história ela vai acontecendo ali, uma do ladinho da outra. Essa região, antes mesmo da gente ter a primeira bolsa oficial organizada, o circuito das negociações já aconteciam aqui nessas ruas que hoje a gente caminha turisticamente. Até os formatos de negociações, eles ocuparam as ruas, né, as próprias ruas que estão se desenvolvendo ali. Se você visita hoje o centro da cidade, alguns equipamentos, inclusive culturais, são parte dessa memória, né? O Farol Santander, o Centro Cultural Banco do Brasil, a Caixa Cultural, que são instituições que vão contando essa história. Quando a gente vai falar então de uma institucionalização que vai para dentro dos edifícios, a Bolsa ela percorreu vários desses edifícios. Dentre eles a gente tem um ali na frente do Pátio Colégio muito relevante arquitetonicamente, que é o Palácio do Café, onde a gente tem a principal memória que ela ficou ali sediada a partir da década de 30. E aí depois ela muda de lá para cá, para um prédio vizinho aqui também desse prédio onde a gente está localizado na 15, que é o da Álvares, que foi o primeiro prédio próprio da Bovespa. Esse aqui, inclusive, que é o prédio, que era o prédio que a gente chama da antiga Bovespa, que é o prédio da B3, onde o museu está situado. Em 1940 que ele é construído e tinham ali o que a gente chama de espaços de pregão. Aqui perto da gente tem o Palácio do Café, que já foi um espaço de pregão. Aqui na rua tem um edifício que hoje era um edifício comercial, que é o Teotônio, ele também já foi um espaço de pregão. Aqui seguindo a rua, que é o outro prédio da B3, existia também um formato de pregão. Eram espaços onde as pessoas envolvidas no mercado, elas iam negociar presencialmente. Era necessário um espaço grande, a arquitetura ela foi mudando, existia um tipo de mobiliário para essas pessoas que negociavam conseguirem se organizar. Com o tempo, né, com as tecnologias, isso foi mudando, né, esses espaços de pregão que a gente usa, que foi se desenvolvendo aos poucos, ele não existe mais. Quando mais tarde o processo, inclusive de evolução tecnológica, vai se tornando algo muito relevante no século passado, quando a Bolsa, por exemplo, muda para esse prédio na Álvares, a gente já tem o painel eletrônico instalado, por exemplo. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, como esses ambientes eles se transformaram bastante a partir das tecnologias. Apesar do espaço se reorganizar, principalmente para caber mais pessoas, né? O espaço ele se modifica, mas ao mesmo tempo ele tem que manter o mesmo tipo de organização. Então, se antes a gente tinha um mobiliário
que era chamado de balaustrada ou corbelle. Depois a gente vai ter as rodas de negociação ou os pits, que são também formas circulares para que essas pessoas possam se ver melhor e se ouvir melhor. O museu, como equipamento cultural, pode trazer diversas outras formas da gente se relacionar com o patrimônio também da cidade.